Amém? Se você achou, se coloque de pé diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Capítulo 11, versículo 29. Achou, diga amém. Você está sem Bíblia, se coloque de pé na presença do Senhor. Se você não tem uma Bíblia no celular, baixa, é bem facinho. Olha o Play Store ali. Não me faça essa vergonha de não ter nenhuma Bíblia, não tem celular, né? Não tem celular, né? Baixa a Bíblia, é mais fácil, né? Glória a Deus. Se você não tem Bíblia no celular, não deixe de baixar uma Bíblia no celular para você ler, viu, meu irmão? Amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Leia de novo comigo, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Feche seus olhos. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, mais uma vez a Tua palavra essa noite. A Tua palavra é o pão, é o alimento, pão vivo que desceu do céu. Nada mais do que isso eu peço essa noite, ó Deus. Que o Senhor venha repartir entre os Teus filhos, ó Deus, que haja uma multiplicação nesse maná, no corpo repartido de Jesus. Que nós possamos comer da carne, beber do sangue e ter parte com o Senhor, ó Deus. Nos deu discernimento, ó Deus, do Teu corpo, nos deu discernimento da Tua palavra essa noite, para que nós possamos entender, Deus, o Teu propósito para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar e dar um sorriso para quem está do seu lado. Com você. É muito importante, né, que você entenda que é muito gostoso nós estarmos na presença de Deus, é muito gostoso o mover de Deus, é muito gostoso orar em línguas, né? O Espírito vem aquele movimento, aquele mover, mas tem algo que nós precisamos, é estar fundamentado na palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. A palavra é uma parte fundamental no culto, porque você precisa entender os princípios da palavra de Deus, que é por ele que nós precisamos viver. Então é importante, né, esse momento onde Deus ministra a palavra vem sobre nós, o Senhor traz a revelação, traz algo novo, e Ele vai nos dando um norte para caminharmos assim no nosso dia a dia. Então é um dos momentos, né, tão importantes como o louvor, como as ofertas, é o da palavra, né, de você beber essa palavra. Eu, apesar de ser muito vergonhoso desde novo, mas da minha conversão, eu nunca queria pregar porque eu tinha vergonha de pregar, mas eu gostava muito de ouvir boas pregações. Então quando eu pegava um bom pregador e ouvia aquela pregação, ele trazendo aquela pregação, aquela introdução, o corpo da mensagem, a revelação de que eu nunca tinha visto aquilo naquele texto, eu achava bonito demais. Meu Deus do céu, como é que ele conseguiu pregar uma pregação com um versículo desse, fazer uma pregação tão bonita dessa, que toca tanto assim, né? E eu fui entender que é o Espírito Santo que faz isso. Então a palavra de Deus é isso para nós, essa revelação que nos mantém de pé, é a base, né, o alicerce onde nós estamos fundamentados, porque quando vir o vento forte, a tempestade, né, vir sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nós vamos estar firmados nessa palavra, não é no movimento, do mover, do pular, do orar em línguas, do girar, não. Você tem que estar fundamentado na palavra, por isso é importante nós estarmos fundamentados na palavra de Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo vem falando aqui, fala assim, quem conhece esse texto aqui, de Coríntios?
Esse texto é o texto da Santa Ceia, o famoso texto da Santa Ceia, né? Onde o apóstolo Paulo fala assim, pois recebi, do 23, pois recebi do Senhor aquilo também que vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, tomando o pão, tendo dado graça, disse, esse é o meu corpo, que será partido em favor de vós. Depois da ceia, semelhantemente, ele tomou o vinho, o suco, o vinho, e falou, esse é o sangue da nova aliança, que será derramado a favor de todos vocês. E o apóstolo Paulo vem ministrando aqui, depois ele chega, né, nesse texto que ele fala, né? Examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para a sua própria condenação. Você já pensou, né, como é sério esse versículo? Ele fala um pouquinho antes, examine-se o homem, né, a si mesmo. Depois de um autoexame ele diz, você come o pão, você bebe o cálice, que é o ato que nós temos fazer hoje à noite a Santa Ceia. Você bebe esse símbolo, eu participo desse símbolo, né? Examine-se, por quê? Ele fala assim, porque quem come e bebe, né, do meu corpo, do meu sangue, né, do pão e do suco do vinho, sem discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para a sua própria condenação, né? Então nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Precisa ter um discernimento do que é o corpo do Senhor. O corpo de Cristo, meus irmãos, é a igreja. O corpo de Cristo somos nós. O corpo de Cristo são pessoas comprometidas e aliançadas com o Senhor. A igreja do Senhor não é esse espaço que estão querendo comprar, não são essas colunas, não é uma catedral, não é uma igreja bonita, com vidraças bonitas, grandes, não é um templo chique com ar-condicionado, não. Isso é um prédio, isso é um terreno com uma estrutura. A igreja somos nós. Na semana que funciona, ginástica. A mulherada vem para fazer ginástica, inclusive a Jéssica, né? Começou a vir para a igreja pela ginástica, porque a primeira vez que ela entrou aqui na igreja foi isso, na ginástica, né? E quando ela entrou aqui, ela disse que sentiu a presença de Deus, se eu não me engano, se arrepiou toda, e aquela presença tinha algo diferente desse lugar. A partir daí ele entrou em contato com alguns irmãos da igreja, posso ir para a igreja, e está aqui até hoje. Então isso aqui é um prédio, mas a igreja é ela que está aqui. A igreja é você, a igreja sou eu. Então nós somos o corpo de Cristo. Então quando Paulo fala sobre o discernimento do corpo de Cristo, nesse texto você vai ver que ele não está nem falando do, né, alguns pecados em si, como ele descreve lá em Gálatas, né, descrevendo os pecados. Ele começa nesse texto, né, falando da ceia do Senhor. Só que a ceia era um pouco diferente de hoje. O que era a ceia na época de Paulo? Como era a ceia na época de Paulo na igreja de Corinto? Os irmãos preparavam a refeição, e cada família com a sua refeição para a igreja, juntava aquela mesa e aquele banquete, todo mundo levava. E eles faziam o que nós chamamos aqui de junta panela. Está lembrado? Junta panela. Cada um faz sua comida, nós juntamos as panelas aqui e todo mundo come, enche o bucho aí, tem gente de comida, né, maravilhosa. Só que o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto, eles chegavam e estava tendo divisão. Então quem tinha mais dinheiro, quem era mais importante, tinha mais condições, levava a comida, eles eram servidos primeiro. Eles comiam mais, até se empanturrar. E o vinho era o vinho, o suco de uva era um suco fermentado, e eles bebiam o suco até se embriagar. Então você vai ver que no começo do capítulo, Paulo vem repreendendo isso. Mais ou menos Paulo fala, vocês estão achando bonito o que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que eu vou elogiar vocês? Pelo contrário, eu vou descer a lenha. Né? Vocês comem e não pensam naqueles que não tem nada. Né? Porque talvez o irmãozinho teve condições de trazer uma comida para comer, vocês não dão direito para então você não trouxe, você vai comer depois. Mas vamos comer, o que sobrar você come. Ou seja, eu estou comendo, mas sem pensar no meu irmão. Eu vou encher meu bucho primeiro, depois que eu estiver cheio e satisfeito, vocês podem vir comer. Então estava tendo esse tipo de divisão na igreja de Corinto. Então Paulo começa nesse texto da ceia, descrevendo os problemas que estava tendo na igreja. Ele fala, meu irmão, vocês estão errados.
E é até interessante nessa divisão de vocês, dá para discernir quem é de Deus e quem não é nesse meio. Mas vocês estão errados, vocês vêm para ver o Senhor, vocês se empanturram. Sabe o que Paulo fala? Vocês não têm comida em casa, não? Quem aqui tem menino já fez isso? Foi convidado para um jantar, e você chega no menino, come logo aqui em casa, aqui precisa fazer vergonha quando chegar lá. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Porque menino não dá nada para fazer vergonha, né? Tô com fome, não sei quem quer, e é bocão, né? Então você já vai com o buchinho forrado, chega lá, você não vai ficar naquela ansiedade para fazer vergonha. Não é assim? Bom, vocês não têm comida em casa, não? Se você é glutão, né? Coma pelo menos um pouquinho em casa, para quando chegar lá você ter, né, pelo menos a educação de dividir com todo mundo. Uma das coisas que nós sempre prezamos, eu tenho sempre que avisar quando nós fazemos o junta panela, que nós montamos a mesa, e normalmente quem vai na fila na frente, a serra. Só que a serra é 30 bolinha, é carne e tal, não esquece nem arroz, chega e não põe nem arroz, só mistura. E quem está lá no final da fila, quando ele vai chegando, tem um mocinho aqui, né, um pezinho de frango ali. Aconteceu isso já várias vezes, não aconteceu? Aconteceu, porque eu preciso falar, irmãos, lembre de quem vem atrás de você, porque você não queira comer muito a mistura, porque quem vem lá atrás, quando chegar, não tem mais opção para ele, vai ter só arroz, macarrão. E na igreja de Corinto estava acontecendo justamente isso. Não é diferente da gente, né? Não pode nem acusar Corinto, né? Que a gente faz isso também. Por isso eu falei para as irmãs, bota arroz, macarrão aqui na frente e fica as irmãs servindo a mistura para dividir, porque tem gente que não tem discernimento, não vamos dividir, né? Se dá um conselho para a Paula, não, Paulo, podia botar as irmãs para servir a mistura aí, está entendendo? Então Paulo, ele começa a dizer que a igreja não tinha esse discernimento, a igreja de Corinto. Mas o que está acontecendo aqui, irmão? Está acontecendo, o que está manifestando aqui, é um sentimento de egoísmo, não um sentimento de corpo, ou de importância com o corpo. Paulo está dizendo, nós somos um corpo, você não discerne isso, que eu sou um com você, que nós somos um corpo, você está comendo pela sua própria condenação, você está praticando glutonaria, comendo demais, bebendo demais, ficando até bêbado, tanto beber. Se você não pensar em quem vem lá atrás na fila, se você não pensar no seu irmão, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto, ele vem descrevendo. Então ele vem e começa a trazer o discernimento que o corpo de Cristo é um corpo, e uma parte depende da outra. Quem aqui já foi a algum lugar, chegou lá, detestou o lugar? Ah, se eu soubesse eu não tinha vindo. Me arrependi. Ô, raiva de estar aqui. Você fica picudão no lugar. Eu só vim porque minha mulher chamou e me trouxe. Já aconteceu isso? Já aconteceu? Acontece. Todo mundo foi um lugar, pô, detestei, cara, não devia ter ido. Se eu soubesse, minha rede lá em casa, eu estava de ventilador na minha rede, agora tem que estar aqui esperando para ir embora. Já aconteceu, aconteceu? Mas quando acontece isso, você pega, você bate no seu pé que te levou, ó, pé, agora você vai ver, deixa eu pegar uma borracha aqui, ó. Quem mandou você me levar? Tome pé. Você faz isso? É o corpo foi em acordo. Eu não posso brigar, então eu preciso entender que todas as partes do corpo são importantes, todas as partes do corpo importam. Isso quer dizer que Dona Raimunda, isso é importante para mim. Irá, você é importante para mim no corpo de Cristo. Eu tenho parte de você. Então, quando Paulo me fala do egoísmo, ele está dizendo que nós somos um corpo, eu tenho que me importar com você. Eu tenho que me importar com todas as partes do corpo. Se o corpo de Cristo é um só, todo o corpo é importante. Não adianta a boca falar, porque eu falo, eu sou mais importante do que o coração. O coração fala, então eu vou parar de bater, vamos ver o que vai ser de você, boca. Fala aí sem eu bater. Eu não é, fala agora aí, vou parar de bater aqui, você vai falar, agora pelo menos 5 minutos. Você não fala nunca mais a boca, não é? Deixar de ser bocão. Então todas as partes são importantes. Seus pés são importantes, suas mãos são importantes, coração, os órgãos vitais são importantes. Os órgãos menos importantes que ninguém, né? Os órgãos traseiros são importantes. Ah, pastor, eu não quero ser essa parte não, viu? Eu não sou essa parte do corpo não, né?
Mas o que seria do seu corpo se não tivesse essa parte? Comendo 30 dias sem evacuar. Você ia morrer. Morreu do quê? Morreu enfesado, cheio de fezes. É importante ou não é? Eu não preciso dizer não, mas você sabe, né? A parte que evacua. Ninguém quer ser. Quem aqui quer ser essa parte? Não. Mas é importante, é ou não é? Imagine se você, né, tivesse sem ela. O que seria de você? Isso aí ia morrer. Então todo o corpo, meus irmãos, é importante. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai falando, ele vem falando de você discernir isso, que você é importante para mim. Quando eu olho no primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia, quem lembra de qual foi o primeiro homicídio? Caim e Abel? O quê? Caim e Abel? Vocês estão perguntando para mim ou não afirmando? Tem gente que está perguntando, Caim e Abel? Hã? Qual foi o primeiro homicídio? Caim e Abel. Caim e Abel, isso me perguntou, Caim e Abel. Quem matou quem? Caim matou Abel. Hã? Caim matou Abel. Bom, todo mundo sabe, né? E eu fiquei olhando como Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Caim prepara ali a sua oferenda, a sua oferta, e oferece a Deus. E diz que Abel, ele pega ali do céu um pastor, né? O primeiro pastor foi assassinado na história. Né? Ofereceu ali o seu sacrifício, ofereceu a Deus. Diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. E Deus recebeu a oferta de Abel. Eu falo, mas por que Deus se agradou? Ele pegou, diz que ele era agricultor, ele pegou da sua colheita e colocou em sacrifício e ofereceu a Deus a sua colheita, a parte da sua colheita como oferta. Primeiro que Deus estabeleceu, né, com Adão o sacrifício de animais, não de legumes, de milho, de plantação na época. O sacrifício para cobrir o pecado era o sangue derramado. Então, Deus derramou o sangue do cordeiro para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Adão e Eva ensinou para os filhos que tinha um sacrifício para cobrir os nossos pecados. Então não é com legume, com fruta, né, não é com cereais que você vai cobrir o pecado, é com derramamento de sangue. Por isso Jesus veio na frente e derramou sangue para cobrir e perdoar o meu e o seu pecado. Amém? Então ele vai e quando ele entrega as frutas, fala, você sabe que não é isso, seu pai ensinou, né, Caim? Deus recebeu. Aí diz que Caim, né, se enfureceu. Deus ainda fala com ele ainda, né? Cuidado, Caim, né? Porque o mal está te rondando, né? Que não acha lugar no seu coração. E Caim vai e mata Abel. Deus vem, né, confronta Caim. Onde está o teu irmão? Qual que é a resposta de Caim? Fala, porventura sou eu o responsável por ele? Em alguma outra tradução, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Porventura a responsabilidade minha do meu irmão? Né? Nessa resposta, por que Deus faz perguntas para nós? Se Deus sabe todas as respostas. Deus faz perguntas para com a sua própria boca você revele como é que está e onde está o seu coração. Aonde está seu irmão, Caim? Deus não sabia que ele tinha matado? Talvez enterrado, você que tinha feito a Bíblia não fala. Deus não sabia? Sim ou não? Deus sabe todas as coisas. Mas por que Deus pergunta para Caim? Onde está teu irmão, Caim? Porque Deus queria saber aonde estava o coração de Caim. E Caim dessa resposta, sou eu o guardador do meu irmão? Quando eu olho para a história de Caim, normalmente a gente olha sempre com olhos muito mal para Caim, né? Matou o próprio irmão, primeiro assassinato, né? E derramamento de sangue. Até hoje Deus fala, a terra vai clamar pelo sangue do teu irmão, cobrar de você e tal. Mas olha para o perfil, né, de um agricultor mesmo que mexe com roça. Porque Caim, ele era um agricultor. Normalmente um agricultor é uma pessoa mais tranquila, não é? Quem é que mexe com roça, agricultor? Imagina ele mexendo com planta, lidando com a terra, né? E Caim, ele era um agricultor, ele lidava com a terra. Eu não vejo Caim, talvez, uma pessoa muito violenta, assim. Vamos lá, você matou o irmão certo. Mas também você não vai ver, depois desse episódio,
mas nenhum outro erro de Caim. Você não vai ver novamente, né, Caim matando mais ninguém ou algum outro erro de Caim. O que Deus faz? Deus, ele prepara um caminho de restauração para Caim. Ele fala, olha, aí Caim se preocupa, Deus, eu matei meu irmão, queria se vingar de mim, vou matar também. Deus fala assim, olha, que seja 70 vezes mais, 7 vezes mais, né? Seja 7 vezes mais amaldiçoado quem matar Caim. E bota um sinal ali para ninguém mate ele. A Bíblia diz que Caim sai daquela terra e vai ter um filho que chama Enoque. E ele funda uma cidade e dá o nome dessa cidade, o nome do seu filho, cidade de Enoque. Qual que era o problema de Caim? Quem aqui arrisca? Qual que era o problema de Caim? Qual foi o problema dele com o irmão? Inveja? Quem que acha que foi inveja? Uma enquete. Quem acha que foi inveja, levanta a mão. Só poucos, hein? O que vocês acham que é então? Não foi inveja? Chuta aí, gente. Vai, me ajuda aí. Enquanto eu bebo. O que você acha? Qual foi o problema dele? Inveja, egoísmo. Caim, ele era egoísta. Ele era independente. Na resposta dele, ele fala, sou eu. O que eu tenho a ver com meu irmão? Né? Ele lá e eu aqui. Então, o conceito, né, de independência. Qual foi o primeiro pecado que aconteceu? Foi lá no céu. Diz que Lúcifer, um anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. Chegou um momento que ele falou assim, olha, eu não dependo mais de Deus. Eu vou, na verdade, fazer um trono acima do trono dele, subir ao mais alto céu, vou fazer um trono e eu vou reinar acima dele. E juntou uma terça parte dos anjos para guerrear contra Deus. E o resultado a gente sabe. É o conceito de independência. Eu não dependo de Deus. Caim falou assim, eu não dependo do meu irmão, nem meu irmão depende de mim, sou eu o guardador dele. O que tem a ver com ele? De independência. O mesmo pecado do coração de Satanás, o mesmo pecado lançado no coração de Caim. Independente. Mas Deus, ele traz Caim com um conceito de dependência. O que acontece? Ele fundou o que? Fundou uma? Mais alto. Fundou uma? Só para eu saber que você está comigo. Ele fundou uma? Cidade. Pronto. Numa cidade, você vive sozinho, isolado dentro da cidade? Não. Por quê? Porque eu não sei fazer pão. Eu preciso do padeiro para comprar o pão. É ou não é? Eu não crio vaca. Quem cria vaca? Alguém cria vaca aqui? Só se sim. Mais alguém cria vaca? Quando você precisa de leite, o que você precisa fazer? Você precisa ir atrás de quem tem vaca, é ou não é? E comprar o leite. Quem aqui, fora o Totó, produz arroz aqui? Ó, tem uns produtores de arroz aqui. Mas nós, né, meros mortais, né, que não plantamos. Quem aqui, quando você precisa de arroz, você tem que comprar arroz. Então Deus leva Caim para um ambiente de interdependência. Eu estou dentro de um ambiente que eu dependo de alguém. Caim era agricultor, mas se precisasse de leite, numa cidade ele tinha que ir lá e depender de alguém para pegar o leite. Mas Deus está te ensinando, você precisa depender dele para ter o leite. E naquela época eu acredito que era a moeda de troca. Olha, eu tenho, né, os cereais plantados aqui, milho que eu plantei, mas eu troco milho com leite, eu troco milho com queijo. Então Deus leva Caim para um ambiente de interdependência, dele depender das pessoas, para ele aprender. Olha, eu dependo do meu irmão, lembra que ele falou para Deus lá atrás? Eu dependo dele, ou ele depende de mim, eu sou independente. Aí Deus leva ele para um lugar onde ele precisa depender de todo mundo, porque numa cidade você depende de todo mundo, depende um do outro. Se eu não tenho um transporte, você depende de um táxi, depende de um ônibus, depende da comida de alguém que planta. E assim que funciona. Então Deus leva ele para esse contexto de dependência. Por que você está contando toda essa história, pastor, trazendo a história de Caim? Porque assim como Deus leva Caim para uma cidade, ele depender das pessoas, Deus ele fundou 2000 anos atrás uma igreja.
que a igreja são pessoas onde nós precisamos depender um do outro. Eu não posso ser autossuficiente, eu falo, não, eu sei de tudo, eu não preciso de nada e não dependo de você. Porque a vida é como uma roda gigante. Uma hora você está bem, mas uma hora você está passando numa baixa aqui, ó. É assim ou não é? E por diversos motivos isso acontece. Às vezes por um problema de saúde, você vai estar passando, e às vezes você depende do irmão. Eu fui ficar internado, não tem quem fique comigo no hospital. Quem aqui já foi ficar internado e algum irmão foi lá para ficar com você? Quem aqui já ficou com alguém, né, no hospital internado? Ou alguém internado, você foi lá para fazer companhia e foi um irmão de igreja para te ajudar. Eu fui lá no Caléu. Ficar com o Caléu também foi. Qual mulher que foi ganhar neném, uma irmã da igreja foi lá para ficar com você? Você chegou em casa, uma irmã foi te ajudar no primeiro dia limpar a casa para você. Porque você não podia, estava operada. Ou seja, não depende de ninguém, mas na hora dessa depende de alguém. É assim ou não é? Então Deus nos traz para um ambiente como igreja, de igreja, justamente para nós aprendermos a depender uns dos outros. Eu preciso de você. Uma hora talvez na saúde, outra hora talvez eu passe numa baixa financeira, está ruim, está difícil, mas tem um irmão que chega junto e me ajuda, tem outro que pode me ajudar, eu posso contar com o irmão, contar com a igreja. Uma hora eu passo talvez num momento de perca, né, de morte, perdi alguém, e de repente você se vê só naquela luta, quando você olha ao redor, estão os irmãos da igreja com você, estão do lado, estão do outro, eu falo, puxa vida, ainda bem que eu não estou passando sozinho. Deus me trouxe, eu dependo dessa pessoa nesse momento para me ajudar, porque sozinho eu não ia conseguir. Então Deus nos traz para um conceito que é de dependência um do outro. Eu preciso entender que o corpo de Cristo, discernir que é um lugar de dependência, depende de você, eu preciso de você, meu irmão. E às vezes nós temos a igreja, pensando, a igreja só para estar no culto de domingo, ou frequentar, ou participar no domingo e voltar para casa. Mas nós precisamos entender, né, que você é meu irmão. Eu faço parte do mesmo corpo que você. Eu faço parte do mesmo corpo de você. Então, se você tiver sentindo dor, o corpo todo sente. Porque Paulo diz, quando uma parte do corpo dói, o corpo todo sente. Quem já teve unha encravada aqui? Quem já sofreu de unha encravada? Não incomoda? Demais. Quem que já teve dor de dente? Não é só um dentinho, é só um dentinho doente, só um dente. Não incomoda o corpo inteiro não sente dor de dente. Parece que dói a cabeça inteira, você não acha jeito, você não consegue dormir, fica agoniado. É assim ou não é? Então quando Paulo fala para nós discernirmos o corpo de Cristo, eu falo, eu preciso discernir isso. Eu dependo de você, eu preciso de você. Foi o que nós cantamos aqui, eu preciso de ti. Só que para isso, meu irmão, eu preciso me abrir para isso. Porque tem gente que é fechada demais, eu não quero contato com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero estar com ninguém. Né? Eu preciso me abrir para me relacionar com o corpo de Cristo. Eu preciso me expor para que eu possa ser ajudado. Então, assim, eu não preciso passar por tudo sozinho, mas nós somos o corpo de Cristo. Então, quando Paulo fala, né, que quem come e bebe sem discernir isso, por isso ele está dizendo aqui, olha, tem gente que come, pensa só em si. Se para mim está bom, o resto não estou nem aí. Se eu estou bem, o resto não está nem aí. Então, não quero nem saber o que o irmãozinho está passando. Não quero nem saber se o cara está com problema ou não. Eu estando bem, tudo jóia. Mas na hora que eu preciso, eu abro logo o bocão e ver que é a ajuda de todo mundo. É assim ou não é? Mas não estou disposto às vezes a ajudar o meu irmão. Então quando Paulo fala assim, olha, somos um corpo. E quando você vir para essa mesa, comer e beber, né, desse pão e desse cálice, entenda que você não está sozinho, você é um. Se há alegria no corpo de Cristo, se alegre junto, todo o corpo vai se alegrar. Mas se há tristeza, né, todo o corpo vai participar. Eu nunca me esqueço, né, quando o Josiano passou por um tempo muito difícil, que foi a perca da Vaninha. Foi um tempo bem difícil, assim. E eu lembro que nos últimos 2 meses de vida dela, a igreja toda praticamente parou, né, Josiano, para ajudar. Nós só tínhamos o culto,
Não tinha mais nenhuma programação. Os últimos 2 meses não tinha nenhuma programação. A programação nossa era estar junto, né? E ajudar a cuidar dela. Essa foi a programação da igreja. Nós íamos os homens para lá, ficavam até não sei que hora da madrugada. Aí saía, dormia cedo, já chegavam os irmãos para limpar a casa, outro fazia almoço. O José precisou parar de trabalhar na época, não podia trabalhar porque, por causa do cuidado, saiu da empresa. A igreja ajudou com alimentos, os irmãos chegavam com alimentos, com uma coisa com oferta, não deixou faltar. Isso é o quê? É o corpo de Cristo, a dor dele era dor nossa. Eu cheguei e falo para os meus irmãos, assim, não fique chateado se eu não te der muita atenção. Mas eu quero concentrar a atenção minha para a Vaninha esse último período. A fé e a esperança nossa é que o Senhor cuide, mas se não curar, eu quero me dedicar. E essa dedicação a igreja toda se envolveu. E para mim foi um grande exemplo do que é o corpo de Cristo. Igreja não se faz de culto no domingo, mas se faz de relacionamento. E num momento como esse, eu falo, eu estou aqui junto com você. Você está precisando difícil, eu estou com você. Ah, eu estou com problema do casamento. Não, mas eu estou com você, deixa eu orar. Eu não sei muito o que fazer, não, mas eu vou orar com você. Eu vou te ajudar em oração. Conta comigo, conta com as minhas orações. Por isso, no mês passado, nós fizemos aquela troca, o WhatsApp, lembra? Né? Pega uma pessoa, você fica orando, mandando mensagem, assim. E isso é muito bom. Mas nós precisamos nos relacionar, assim como o corpo de Cristo. No próximo domingo, eu quero que todos venham domingo que vem. Nós vamos fazer um sorteio aqui no próximo domingo, amém? Quem que gosta de sorteio, se sortear? Vai ser bênção. Vou passar a alegrar, amém? Sorteio. Então vai ter um sorteio domingo que vem. Não deixe de vir domingo que vem, só vai perder o sorteio. Sorteio da borracha. Estou brincando, não é sorteio da borracha não, viu? Tá? É o sorteio da comunhão. Vai ser uma bênção. Nós vamos, semana que vem, vai pegar o nome de todas as famílias e vamos fazer aquele sorteio para sair com a família. E você vai visitar a família numa semana e na outra semana a família vai te visitar. Amém? Vocês vão orar junto, vão louvar junto, vão comer junto também. Tá bom? Domingo que vem vai ter o sorteio. Pastor, a ideia, qual que é a ideia? A ideia é ter comunhão, meu irmão. Não se preocupe com comida, não. Ixi, eu saí com o pastor, eu vou fazer. O que eu vou fazer com o pastor? Não, como qualquer coisa. A Gisele não come por causa do glúten. Você não se preocupe. As meninas minhas em casa provavelmente não vão, só sai arrastado agora. Entrando adolescência, né, se arrastando para vir, né, só quer estar dentro de casa. Se eu sair com você, vai eu, pastor, só eu vou comer. Não se preocupe não, viu? Né? Você pode combinar um chá, um café da tarde, vamos comer um bolinho com café, para fazer uma jantinha. Você pode combinar as duas famílias, vamos fazer um churrasquinho essa semana, um churrasquinho lá. Semana que vem eu vou levar uma costelinha de frango para você, né? Para nós assar uma costela de frango, fazer uns espetinhos de pé de galinha, já viu? Né? Manda ver aí, tá? Né? Qual que é a ideia que nós vamos fazer? Isso, a ideia é ter comunhão. Né? De verdade, se eu pudesse, eu queria sair com todo mundo, na casa de todo mundo da minha casa. Né? Mas não dá, mas vamos fazer pelo menos para ter essa troca, né, de família, eu ir na sua casa, sentar com você. Porque a ideia é ter comunhão, é ser corpo de Cristo, é sentir a sua dor, sentir suas alegrias, né, comemorar com você as suas vitórias, né, chorar com você, né, nos seus problemas. A ideia é sermos corpo de Cristo. Então esse mês nós vamos ter, né, essa troca, né, de família aí, de visita, amém? Os irmãos do sítio vai ter que ser no sítio, porque não dá, né, para todo mundo ir para lá para vir. E em Abaiara, porque o pastor Cláudio também está fazendo lá, entre os irmãos também, né, para esse mês ter aí também, né, esse momento de visitar um ao outro lá também, ter esse tempo de visita. Amém? Mas a ideia é nós sermos corpo de Cristo e discernirmos que nós precisamos um dos outros. Amém? Olha para quem está na sua vida assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Diga assim, eu tenho discernimento. Eu tenho discernimento. Que eu sou um com você. Eu sou um com você. Diga assim, não sou mais. Não sou mais. E nem menos que você. Nem menos que você. Nós somos um. Nós somos um. Amém? Você não é mais importante nem menos importante do que ninguém no corpo de Cristo. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa vez no corpo de Cristo. E perante Deus, todos nós somos iguais perante Ele. Amém? Não dá porque é pastor, porque é membro, porque não. Eu sou ovelha como você. O mesmo amor do Pai está sobre mim, está sobre você, é a mesma medida também.
A medida de Deus, o amor de Deus é por todos e para todos nós. Então esse é o amor de Deus sobre nós. Então eu preciso discernir, eu preciso de você. Eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você vai precisar sair do seu lugar, não vai ficar no seu lugar não. Se alguém seu lugar, eu vou chamar você pelo nome aqui. Sai do seu lugar, procure alguém para você orar com essa pessoa, né? Você vai orar com alguém aí. De preferência alguém que você não tem tanto costume de orar. Pegue alguém aí, vai.